A gente ouve a palavra crime o tempo todo, certo? No jornal, na rua, em todo lugar. Mas o que exatamente faz uma ação ser um crime perante a lei? Pois é, não é tão simples quanto parece. Existe uma verdadeira anatomia por trás de cada infração penal. E é exatamente essa estrutura que a gente vai dissecar junto agora. Para desvendar esse mistério, nosso caminho vai ser bem claro. A gente começa com o básico, o que é uma infração penal. Depois, vamos entender a fórmula que os juristas usam para analisar um crime. Em seguida, mergulhamos no primeiro elemento dessa fórmula. Conectamos os pontos entre o que a pessoa fez e o que ela queria fazer, e no final, vemos os diferentes tipos de crime que existem. Então vamos lá. O ponto de partida é um termo bem amplo que funciona como um grande guarda-chuva, a infração penal. É a categoria mais geral que o nosso direito usa para qualquer comportamento proibido que pode ter uma consequência na área criminal. E para entender o que é um crime, dá para olhar por três ângulos, três lentes diferentes. Pelo aspecto material, o foco é no dano. A ação machucou ou colocou em risco algo importante que a lei protege? Já pelo aspecto legal, é mais direto. Existe uma lei que define uma pena para essa ação? Sim ou não? Mas é no aspecto analítico que a coisa fica interessante. É aqui que a gente desmonta o crime em pedacinhos para entender como ele funciona. E é nessa análise que vamos focar. Bom, no Brasil, esse grande gênero, a infração penal, se divide em duas espécies. É o que o pessoal do direito chama de sistema dicotômico. Parece complicado, mas entender essa divisão é o primeiro passo para tudo que vem depois. E a diferença toda está aqui, ó, na pena. É a pena que define o que é o quê. Se a lei prevê uma punição de reclusão ou detenção, estamos falando de um crime. Agora, se a pena é mais leve, tipo prisão simples ou só uma multa, aí temos uma contravenção penal. É uma distinção que vem da lei, mas que muda completamente o jogo no processo. Ah, e um detalhe, se por acaso aparecer a palavra delito, pode ficar tranquilo, é só um sinônimo para crime. Agora sim, vamos entrar no coração da nossa análise, a tal da estrutura analítica. Essa é a verdadeira fórmula, o passo a passo que o sistema de justiça segue para saber se um ato foi de fato um crime. Imagina um checklist com 3 itens e todos precisam ser marcados com um sim. O primeiro é o fato típico. A ação que a pessoa fez se encaixa perfeitamente na descrição que a lei dá para um crime? Se sim, vamos para o segundo item, ilicitude. Essa ação foi contra a lei? Aqui a gente pergunta se não havia uma justificativa como legítima defesa que tornaria a ação permitida. Se não tinha justificativa, avançamos para o último passo, a culpabilidade. A pessoa que cometeu o ato pode ser responsabilizada? Por exemplo, ela era maior de idade, tinha consciência do que estava fazendo? Se a resposta for sim para os 3, aí sim temos um crime. E como essa citação da nossa fonte deixa bem claro, é exatamente essa estrutura analítica que nos dá as ferramentas para entender de verdade do que um crime é feito. É a base de todo o estudo do direito penal. Então vamos mergulhar de cabeça no primeiro elemento, que é também o mais denso de todos, o fato típico. É aqui que o trabalho de detetive do direito começa de verdade, comparando o que aconteceu no mundo real com o que está escrito na lei. E olha só, o fato típico não é uma coisa só. Ele mesmo se divide em 4 partes. Para que ele exista, a gente precisa analisar a conduta, que é a ação em si, o resultado, a consequência no mundo real, o nexo de causalidade, que é o link entre a ação e o resultado, e, por fim, a tipicidade, que é o encaixe perfeito de tudo isso na lei. Tudo, absolutamente tudo, começa com a conduta. E não é qualquer ato, não. Precisa ser uma ação, ou até uma omissão, mas que seja humana, voluntária, consciente e, o mais importante de tudo, que seja dirigida a uma finalidade. Esse último ponto é a chave de tudo. E isso nos leva a uma mudança de pensamento gigantesca no direito. Antigamente, a teoria causalista olhava só para o movimento do corpo. A intenção da pessoa só era analisada lá no final. Mas o Brasil hoje adota a teoria finalista. Aqui, a finalidade, o objetivo da ação é analisado desde o comecinho. A intenção, se houve dolo ou culpa, já faz parte dessa primeira etapa, do fato típico. Ok, agora que a gente já conhece os componentes, vamos ver como eles se conectam na vida real. Como é que a lei faz a ligação entre uma ação e um resultado? E, o mais importante, como ela avalia o que se passava na cabeça da pessoa que agiu? Para ilustrar, vamos a um cenário bem simples. Marcelo pratica uma série de ações. Ele compra uma arma e depois atira em Júlio. O resultado é a morte de Júlio. A pergunta que o direito precisa fazer é: o que legalmente foi a causa dessa morte? E aí vem a questão.
Se a gente pensar friamente, a compra da arma foi uma causa, não foi? Afinal, sem a arma, o crime não teria acontecido daquele jeito. Mas isso significa que a pessoa que vendeu a arma também tem culpa? A lei precisa de um filtro para não virar uma loucura. E o filtro é exatamente este. A teoria que se usa de base é a da conditio sine qua non. Nome complicado, né? Mas quer dizer simplesmente que causa é qualquer ação que, se a gente a eliminasse da história, o resultado não aconteceria. Só que para evitar conclusões absurdas, o direito aplica o filtro da intenção. Uma conduta só vira uma causa importante para o direito se ela foi praticada com dolo, ou seja, a intenção de cometer o crime, ou com culpa, que é a negligência. O vendedor da arma não tinha essa intenção, então ele está fora. E aqui está o ponto crucial de tudo, a diferença entre dolo e culpa. No dolo, a pessoa quer o resultado criminoso. O exemplo clássico é atropelar alguém de propósito para matar. A vontade era exatamente essa. Já na culpa, a ação inicial é voluntária, como dirigir, mas a pessoa não queria o resultado. O acidente acontece por um descuido, por imprudência, percebe? A mesma ação, dirigir um carro, pode levar a um homicídio doloso ou culposo. O que muda é o que estava na mente do motorista. Para a gente fechar essa análise, vamos dar uma olhada rápida em como os crimes são classificados de acordo com a sua relação com o resultado. Isso ajuda a entender ainda melhor como o direito penal organiza as coisas. Basicamente, tudo depende da necessidade de acontecer uma mudança no mundo real. Nos crimes materiais, como o homicídio, o resultado, a morte, precisa acontecer para o crime se completar. Já nos crimes formais, como a extorsão, o crime já está consumado com a ameaça, mesmo que o criminoso não consiga pegar o dinheiro. E por fim, nos crimes de mera conduta, como a violação de domicílio, a simples ação de invadir a casa já é o crime, não precisa acontecer mais nada. E agora fica uma reflexão. Depois de entender toda essa estrutura, fato típico, ilicitude, culpabilidade, a diferença entre dolo e culpa, os tipos de crime, como fica a forma de interpretar o que a gente vê nas notícias sobre o sistema de justiça? De repente, a complexidade por trás de cada manchete fica bem mais clara, não é verdade?